Fala galera, tudo bem com vocês? Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre os salmistas. Aproveitando que nós estamos nessa saga de estudos do livro de Salmos, eu quero falar sobre a vida dos salmistas. Eu não vou entrar nos detalhes de todos os salmistas, mas eu vou citar os principais e o quanto eles cooperaram para a nossa vida cristã, para o nosso entendimento espiritual, o legado e a herança espiritual que eles deixaram para nós, cristãos, e também para Israel. Eu quero começar pelo principal salmista, Davi. Mas antes de falarmos de Davi, eu preciso falar sobre a importância da música bíblica. A música, na verdade, ela começou no céu. Quando alguém pergunta, você só ouve música cristã? Eu, particularmente, sim. Independente do ritmo, rock, reggae, rap, adoração, hinos antigos, indiferente. Como diz no próprio Salmo de número 150, todo ser que respira, que tem fôlego, louve ao Senhor. Adorai-o com saltérios, harpas, liras, danças, palmas, expressões corporais, tudo isso está no livro de Salmos. Então, a música em si, ela é uma adoração. Ela foi criada para louvar e exaltar o nome do Senhor. Ela não nasceu na terra, ela nasceu no céu. E eu entendo, no meu humilde entendimento, que a música, se foi criada no céu, o propósito principal é louvor. Infelizmente, hoje ela alcançou outros campos, outras esferas, mas se ela foi criada com esse propósito, ela deve ser usada com esse propósito. Para adoração, indiferente do ritmo, mas para adoração ao nome de Deus. Então, a música, ela iniciou com o primeiro instrumentista da Bíblia chamado Jubal. Mas não foi Jubal quem levantou o primeiro altar na terra, foi Jubal o primeiro instrumentista. A música, ela se fez muito importante desde o Antigo Testamento, no momento em que Miriam, após a travessia do Mar Vermelho, pegou um pandeiro rústico, obviamente, não é um pandeiro como os dias de hoje, um pandeiro beduíno, e batendo naquele pandeiro junto com as mulheres de Israel, ela começou a entoar cânticos de adoração a Deus. Eu estou falando do instrumento, mas não apenas o instrumento, nós temos o cântico de Moisés também, nós temos o Cântico de Ana, nós temos o livro do Cântico dos Cânticos, que é uma poesia de amor de Salomão e a sua amada Sulamita. Esse livro, que é o livro de Salmos, que em hebraico é Tehillim, que significa canções, a música ela é recheada, a Bíblia ela é recheada de canções. Nós temos uma famosa canção que está no livro de Abacuque, capítulo 3, nós conhecemos como uma linda poesia bíblica, que tem grandes revelações ali no capítulo 3, que fala sobre a figueira que não floresça, o produto da oliveira que pode mentir, e o rebanho pode não produzir as malhadas, e ainda assim nós nos alegraremos no nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia ela é recheada de músicas e canções. Quando nós lembramos de Jesus, que na última noite de ceia, antes da crucificação, ele cantou um hino. Está registrado no Evangelho de Mateus. E então a música sempre teve uma importância muito grande para Israel e também para a igreja. A música ela faz parte da liturgia da igreja, ela faz parte do culto, ela faz parte de uma reunião de crentes, de irmãos em Cristo, ela faz parte da nossa vida com Deus. Nos momentos tristes nós cantamos como uma forma de fortalecimento espiritual, no momento que nós estamos alegres, como uma forma de gratidão a Deus, num momento qualquer da vida que pode não ter nada específico acontecendo, nós cantamos porque Deus é bom. Então a música ela faz parte da vida do cristão, ela faz parte da vida devocional da vida do cristão. Davi, então, foi o primeiro salmista, não em ordem cronológica seria Moisés, mas o primeiro em nível de importância. Davi, como principal salmista, a sua função, a sua profissão era o pastoreio de ovelhas. Ali Davi inicia então a sua vida de salmista, enquanto ele recolhia as ovelhas
e era muito comum um pastor conhecer cada uma das ovelhas pelo nome. Davi recolhendo cada uma das ovelhinhas que ele conhecia, as ovelhas do seu pai, atrás da casa, por isso que diz que o Senhor o tirou de trás das malhadas. Ali Davi já tinha a habilidade de tanger a sua lira, a sua harpa e entoar cânticos de adoração a Deus. Davi, por ter essa prática, por ser uma pessoa habilidosa na arte de tocar instrumento, ele foi chamado até o palácio, até a casa de Saul, para entoar cânticos espirituais, e esses cânticos expulsavam os demônios de Saul. Tá aí uma chave bíblica que nos mostra que o louvor, sim, ele liberta. Isso não está escrito nitidamente na Bíblia, o louvor liberta. Porém, nós entendemos através desse ato de Davi, que enquanto ele tangia instrumento e louvava ao Senhor, os demônios saíam. Por que isso? O próprio Salmo diz que o Senhor habita e está entronizado, ou seja, o Senhor vem com o seu trono sobre os louvores de Israel e da igreja também. Então, quando a igreja, Israel, está louvando o Senhor vem com o seu trono e habita ali. E onde Deus habita, demônios não habitam. Então, Davi era um pastor de ovelhas e no pastoreio ele tipifica, ele representa Jesus, o bom pastor. Davi também, por ser um pastor, ele tinha um coração de cuidado e de proteção com as ovelhas. Por isso, Deus o levantou como o rei de Israel, alguém que teria um coração para cuidar de uma nação. Davi, além de pastor, ele era guerreiro. Ele não foi treinado na sua juventude como um guerreiro, assim como seus irmãos. Os seus irmãos eram homens de guerra e eram homens preparados para a guerra. Davi não era preparado para a guerra, ele era preparado para essa função simples. Porém, o Senhor o preparou como guerreiro. A Bíblia diz que ele entrava e saía nas demandas das guerras de Saul. E por causa disso o Senhor, como diz no livro de Salmos, adestrou seus dedos para a batalha. O fez envergar um arco e adestrou seus dedos para a luta. Então Deus o preparou guerreiro. Isso fica uma lição importante para mim e para você, que aquilo que Deus tem como destino profético para nós, ainda que nós não sejamos capazes, pelo nosso próprio esforço de conquistar, o Senhor nos preparará para isso. Pois é Ele que adestra os nossos dedos para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Davi também era muito querido pelo povo. As mulheres de Israel cantavam nas ruas que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Então Davi, ele representava o povo nas guerras. Davi, ele não representava a si mesmo, mas ele representava a nação. Ele lutava com o coração pela nação de Israel. E Davi, além de pastor e guerreiro, também era rei. Davi julgava as causas de acordo com o coração de Deus, e Davi tinha empatia. O que é isso? Se colocava no lugar do outro. Não é à toa que o seu filho Salomão julgou aquela famosa causa das duas mulheres prostitutas que tinham 2 filhos, e uma delas, durante a noite, morreu seu filho, e a outra não queria dar o seu filho. Ele então decide que passasse a espada no filho vivo e desse metade para cada uma. Ali, com certeza Salomão, essa sabedoria veio do alto, mas ele adquiriu empatia, colocar-se no lugar do outro, do seu pai Davi. Aprendeu muito com seu pai Davi. Então, o coração de Davi como salmista era um coração de alguém que cuidava. Por isso ele escreve no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Também era um coração de um guerreiro, por isso ele diz que o Senhor adestrava os seus dedos para a batalha. E ele tinha um coração de rei, por isso ele fala no Salmo de número 20, ajuda o teu ungido. Quando nós entendemos as características do salmista, nós conseguimos entender um pouco melhor o livro de Salmos. Nós olhamos também para Asaf. Asaf era o segundo em grau de importância no conhecimento dos salmistas. Asaf não era pastor, não era guerreiro e muito menos rei. Asaf era um vocacionado, um músico vocacionado. Era alguém separado para a função levita sacerdotal musicista. Ou seja, ele era alguém separado somente para a música.
Era alguém que se preparou, era alguém que estudou instrumento, era alguém que ficou no templo, era alguém que estava no templo 24 horas louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Não apenas Asaf, mas os seus filhos herdaram como herança também a prática de tanger instrumentos e subir adoração em forma de música a Deus. Asaf também escreveu alguns salmos, compôs alguns salmos muito importantes. Um deles é o número 73. E Asaf, ele tinha por característica o aprendizado que ele teve com Davi. Ainda que Davi tivesse outras funções para exercer, e o salmo, no caso de Davi, fazia parte da sua vida devocional, Davi costumava entrar no templo para adorar a Deus. Asaf fazia isso como profissão, mas também fazia de coração. Eu quero te lembrar que quando Salomão institui o templo, quando Salomão funda o templo, aquele glorioso templo de Salomão, o músico que estava lá era Asaf. E a Bíblia diz que tamanha foi a glória de Deus naquele lugar que os sacerdotes não puderam ficar em pé. A nuvem do Senhor veio sobre aquele lugar. E quem era o músico que estava lá adorando? Asaf. Então, Asaf, ele se preparou para aquele momento glorioso da sua vida, a instituição do templo, a fundação do primeiro templo. E ele louvou e adorou o Senhor de todo o seu coração, a ponto de ninguém poder ficar em pé. Nós temos também outros salmistas, que são os filhos de Corá. Sim, Corá, aquele que provocou uma rebelião em Israel, que a terra se abriu e engoliu Corá, Datã e Abirão. Os filhos de Corá, eles foram levitas adoradores do Senhor. E o que isso me chama muito a atenção, que eu acho isso muito importante, é que ainda que os nossos antepassados possam ter errado, feio, possam ter descumprido a lei do Senhor, descumprido a palavra de Deus, o Senhor, ele nos dá uma nova chance a nós, uma nova geração. Assim como também os nossos filhos. O livro do profeta Ezequiel diz que já não se dirá mais esse provérbio em Israel: os filhos comeram uvas verdes, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados, sujos. Mas cada um agora pagará pelo seu próprio pecado. Ou seja, se os meus pais erraram, não quer dizer que eu vou pagar pelos erros deles. E assim Deus mostra graça e misericórdia com os filhos de Corá. Corá errou muito feio, eles provocaram uma grande rebelião em Israel. Porém, os seus filhos superabundaram na graça. Deus lhes deu uma nova chance e fez com que eles fossem eternizados na Bíblia Sagrada a ponto de serem salmistas. Além dos filhos de Corá, nós temos Emã e Etã. Também eram músicos, eram homens separados. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Davi, ele foi o criador da adoração 24/7. Davi, em certo momento da vida dele, ele separou 4 turnos de adoração no templo. Separou famílias cujas quais ele sustentou financeiramente para que essas famílias pudessem morar no templo, adorar o Senhor continuamente, e quando terminasse o turno daquela família, uma nova família de músicos entrava, assumia a adoração no templo, e após encerrar esse turno, consequentemente outra família assumiria. Então 4 famílias se revezavam na adoração 24 horas a Deus, levantando incenso agradável a Deus. Isso tipifica celestialmente, isso mostra que celestialmente, quando nós morarmos no céu, seremos assim, adoraremos o Senhor 24 horas em espírito e em verdade, não nos cansaremos disso. Então, essas famílias eram responsáveis pela adoração, e dentre elas nós vemos os levitas músicos, Emã, Etã e a família de Asaf, entre aqueles que estavam na adoração 24 horas. Eles escreveram poucos salmos, porém tiveram sua relevância sim, eram músicos que estavam no templo, eles viam subir o incenso agradável às narinas de Deus. Eles estavam ali diante do candelabro que ardia, as tochas que ardiam, o fogo que ardia na presença de Deus. Eles estavam ali quando a lenha era colocada no altar, diariamente, os pães da proposição estavam sendo colocados todo sábado, tirado a velha fornada e colocado uma nova fornada de pão, pão que se renovava toda semana.
os salmistas estavam ali sentindo a presença de Deus. Além deles, nós temos também os salmistas Moisés e Salomão. Moisés, que escreve o Salmo de número 90, que fala para nós, o Senhor nos ensinar a contar os nossos dias até que nós achemos sabedoria neles. Moisés pensou muito na sua idade quando descreve isso. E Salomão também escreve um salmo, o qual nos deixou também como um legado espiritual. Salomão descreve, ele tem outros escritos, né, outras literaturas espirituais, como o livro de Provérbios, o livro de Cântico dos Cânticos e o livro de Eclesiastes. Salmos, ele não é muito falado, mas também Salomão deixou esse legado para nós. Então, deixo aqui para vocês um pouquinho da vida dos salmistas, o quanto eles contribuíram para nós como adoradores, como músicos. E a música, ela está completamente ligada à adoração. Na verdade, a adoração é tudo aquilo que nós fizemos para Deus, que invoca e centraliza o nome de Deus. Jesus falou que já não seria mais em Samaria, já não seria mais em Jerusalém, neste monte ou naquele monte, mas que nós adoremos em qualquer lugar, que seja em espírito e em verdade. O instrumento é importante, sim, ele nos ajuda a entrarmos na presença de Deus. Mas quando há um coração sincero, basta uma voz, uma boca. E se a pessoa for muda, não souber cantar, pode fazer mímica, ela pode aplaudir, ela pode chorar, ela pode pular, ela pode se expressar da maneira que ela conseguir expressar para mostrar que arde dentro dela um amor e uma paixão por Deus. Então aprendamos com os salmistas a nos expressar em adoração a Deus, da forma que o Senhor nos deu, de maneira criativa, de maneira extravagante, de maneira verdadeira. E se Deus te inspirar para escrever músicas, glórias a Deus. Se Deus te inspirar para desenvolver notas que vão compor essas músicas, glórias a Deus. Se Deus te inspirar para danças, glórias a Deus. Para as artes, bênção. O importante é nós expressarmos a Deus tudo aquilo que Ele é para nós e sermos salmistas dos dias de hoje. Que Deus te abençoe.